Nessa parte aqui eu vou me dedicar a quem tem promotores na rua, né? Quem trabalha com promotores atendendo os seus pontos de venda. Então é muito importante que toda empresa que hoje presta serviços com promotores aos seus clientes tenha um controle muito rígido do que está acontecendo e do resultado do trabalho desses promotores. Na realidade é o seguinte, você tem um promotor hoje para cuidar do teu ponto de venda, né? O ponto de venda do teu cliente para cuidar dos seus produtos no ponto de vendas do teu cliente. E obviamente esse promotor, ele tem uma rota que ele atende, né? Ele tem os clientes que ele atende nessa rota. Então é muito importante que você entenda o seguinte: esse cliente que é atendido pela minha equipe de promotores, como é que eles estão? Eles estão crescendo? Está dando resultado manter o custo de um promotor atendendo aquela loja? Isso é muito fácil de fazer, pessoal, só que poucos fazem. Muitos deixam isso sem controle e acabam tomando sérios prejuízos, sabe por quê? Por exemplo, se um cliente ele compra 10, o mês anterior comprou 12 agora, ele comprou 22, tem uma média de 11 mil, está crescendo 20%, tem uma frequência de visita, ok, é um cliente que está em crescimento. Eu entendo o seguinte, os promotores têm que trabalhar em rotas e em clientes e tem que gerar sempre um bom resultado. Mas muitas vezes você tem um promotor que, olha, ele trabalha numa rota e a rota caiu. As vendas desse cliente caíram 20%. Tem que verificar qual o problema que gerou essa queda de vendas. Se é um cliente que eu tenho atendimento com promotores. Obviamente isso pode acontecer e você entender que é o seguinte, isso foi pontual, no mês seguinte já volta a crescer. Mas o que eu já vi foi o seguinte, eu já vi rotas inteiras de promotores caindo completamente. Completamente, todos os clientes caindo e ninguém percebendo. E clientes que inclusive jamais deveriam ter um promotor, que não compram o suficiente para ter um promotor. Então você tem que cuidar muito bem desse seu investimento. Ele tem que ser um investimento que deve gerar crescimento e resultado para você. Obviamente, uma planilha simples como essa, você consegue controlar muito bem isso, enxergar tudo o que está acontecendo com os seus promotores. Então, algumas coisas são fundamentais, pessoal. Ter sempre uma rota atualizada, alimentar corretamente a planilha, colocar ali os faturamentos que estão acontecendo na rota em que os seus promotores estão trabalhando, entender se houve queda de vendas, por que houve queda de faturamento, entender se os clientes que estão ali são clientes regulares ou irregulares, se você vai ter promotores terceirizados ou se a sua equipe vai ser própria. Tudo isso tem que ser analisado toda vez que você trabalha com promotores, ok? Em muitas empresas, essa equipe é o que demanda o maior investimento, sem dúvida nenhuma. Então, ele tem que dar retorno. Ok, pessoal?